Olá, amigos da prevenção. Aqui mais um episódio para a gente falar de segurança e saúde no trabalho. E muito contente hoje, um novo episódio, e agradecer de coração aos amigos da prevenção. Ao João lá de Chapecó, né, que faz treinamentos e vários trabalhos na área de segurança e saúde no trabalho. A OGC Treinamentos lá de Pato Branco, meu amigo Olívio, né, que tem lá um centro de treinamento lá em Pato Branco. Então, obrigado pela colaboração. E ao Juliano Ferreira, daqui de Curitiba, que tem um centro de treinamento em altura. E eu vou falar algo polêmico aqui. Esses três estão apoiando e tenho uma gratidão por eles, porque não vendem certificado. Não vendem certificado para treinamento. Tem um propósito, né, da sua empresa ganhar dinheiro, mas também com propósito de defender a segurança e saúde no trabalho de verdade. Então, é por isso que eu aceito o apoio com carinho desses amigos aí. E hoje quero, com muito carinho e até emoção, até estou nervoso hoje, né? Porque estou recebendo aqui Juliana Bley. Eba. Juliana Bley, porque tem uma história, né? Uma história linda, né? Na área de segurança e saúde do trabalho. E é também daquelas pessoas que foi mordido pela mosca azul, de se apaixonar pela área. Sabe que é difícil, né? Porque se fosse fácil, qualquer um faria segurança e saúde no trabalho, é o que eu tenho dito sempre. Verdade. Então, te traz aqui Juliana Bley para contar uma história, né? Para a gente falar um pouco mais de segurança e saúde no trabalho. E parece até meio provinciano que eu vou falar aqui, né? Aquelas coisas de se orgulhar de ser aqui, alguém nosso, do Paraná, bicho do Paraná, Sim. né? Mas é legal, é gostoso. Eu fico orgulhoso quando vejo você lá no Canadá, em Londres, né? Então a gente fica orgulhoso. Que Principalmente bom. eu que conheci o Cissão. Cissão. Cissão, né? Tenho muito orgulho. Você acredita que foi a primeira pessoa na minha vida que eu vi falar em bioenergia? Sim. Né? Meu irmão, que mora lá em Céu Azul, que tem sítio, criou um biodigestor lá e fazia, naquela época, o fogão a gás funcionar com os resíduos lá do gado que ele tinha lá na época. Coisa boa. Então, foi a primeira pessoa que eu ouvi falar em bio. Então, é uma pessoa que a gente tem o maior carinho, né? O tempo da Surema, ainda aqui no Paraná. Foi. Superintendência de Recursos Hídricos e Minerais, hoje É o IAP. é o IAP, Instituto da Água do Paraná aqui. Então, a gente tem muito orgulho e tem uma história junto, e vou te surpreender muito mais ainda. Sim. Porque o livro tem mais história aqui. Que bom. Então, seja bem-vindo, Juliana. Muito obrigado de coração, porque eu sei que a sua agenda é muito lotada, muito complicada. Ah, mas você chamou, o Movimento Abril Verde chamou, eu tô aí, Adir. Obrigada pelo convite, eu tô muito honrada, né? Você, para mim, é um ícone aí da história e da trajetória da saúde e segurança no trabalho aqui no Brasil, né? Tanta coisa se já movimentou aí nesse país afora. E também tenho orgulho da gente ser aqui do Paraná, né? Eu nasci aqui em Curitiba. E um beijo pro Cissão, né? Meu pai, que conectou a gente muito lá atrás, eu era menina ainda, né? E aí a vida rodou e a gente foi se encontrar aí, apaixonados por esse campo da proteção da vida das pessoas, né? Muito bom, estou bem feliz. Que mundo pequeno. E como é que você chegou nessa área de segurança e saúde do trabalho? Eu primeiro cheguei na área do trabalho. No começo da faculdade, eu era muito curiosa, queria saber todas as áreas que tinha na psicologia, e me atraía muito a psicologia social. E teve um congresso em São Paulo, na USP, de psicologia social, um congresso brasileiro. Fui nesse congresso e comecei a rodar para ver as possibilidades de caminho de trabalho que existiam. E achei vários livros, assisti várias mesas sobre psicologia do trabalho. E naquela época, isso foi em 97, 98, já se falava em saúde mental no trabalho. Então, eu pude ver o Vanderlei Codo, Maria da Graça Jacques, vários pesquisadores psicólogos que produziram a vida toda, tem livros, teses, né, e apoiaram, orientaram muitas teses, muitas pesquisas de mestrado sobre a relação entre loucura e trabalho, a relação entre suicídio e trabalho. O Vanderlei Codo tem um livro que o título do livro é O Trabalho Enlouquece. Eu acho genial esse título, né? Essa pergunta. E agora, tantos anos depois, 27 anos depois, a gente está falando desse jeito de saúde mental no trabalho, coisa que esses estudiosos já produziam tanto naquela época, né?
Então, primeiro eu encontrei a psicologia do trabalho como área, eu nem sabia que existia, porque para mim psicologia na empresa era RH, era recrutamento, seleção, essas coisas mais tradicionais. E eu não me atraía muito por essas áreas. E aí, quando eu vi que tinha uma parte da psicologia que pensava no trabalhador, que entendia a pessoa dentro do trabalho, né, e entendia a importância do trabalho na vida da pessoa, né? O Freud dizia assim, a pessoa que enlouquece é aquela que perdeu a capacidade de amar e trabalhar. Olha que forte isso, né? Então, a pessoa que se perdeu de si na vida, a pessoa que entrou num sofrimento tão profundo que ela ficou incapacitada para o amor e incapacitada para o trabalho, duas coisas que são essenciais na vida de todo ser humano, né? Não estou falando de carreira, profissão necessariamente, mas o trabalho em si, né? Se relacionar com o mundo, produzir coisas, criar coisas, ganhar o seu sustento. Então, eu me encantei ali por isso. E aí, depois de um tempo, eu fui para uma consultoria, porque eu queria trabalhar com psicologia do trabalho, e na época aqui o que era forte era a qualidade de vida no trabalho. Eu não sei se você lembra, na época da ISO e dos círculos da qualidade total, houve um movimento muito forte paralelo à qualidade total, que era a QVT, que era a qualidade de vida no trabalho, que era programas de bem-estar, programas de saúde, alcoolismo. Às vezes eu recebia telefonema de técnico de segurança, disse, você tem aí um programa de qualidade de vida no trabalho? Eu digo, peça aumento. Então, mas tinha coisas muito legais, né? E programas de tabagismo, programas de promoção de saúde, né? Pensando em como que a gente pode, daquela época, como é que a gente podia tornar o ambiente de trabalho mais saudável. E não só pensar em tratar doenças e tratar os acidentes, mas prevenir e promover saúde, né? Então, eu fui trabalhar nessa consultoria, que era da Neiva Melamed, uma querida também, foi uma mestra para mim. Eu era estagiária lá, e aí chegou para trabalhar conosco o Júlio Turbay, da Comportamento, que é psicólogo também, e que tinha descoberto com o Narumi, não sei se você deve ter conhecido o Narumi. Também. Beijo pro Narumi também. Meu amigo, muitos anos. O Narumi tinha tido essa ideia, trouxe essa ideia, acho que dos Estados Unidos, de ter psicólogos no SESMIT. Então, ele puxou os estagiários de psicologia na época, isso foi em 94, acho que 95, e um deles era o Júlio. E aí o Júlio se apaixonou pela área de segurança, foi para a Espanha começar um doutorado na área e voltou do primeiro ano do doutorado e foi trabalhar nessa mesma consultoria que eu trabalhava. E aí ele começou a me mostrar uns artigos, eu comecei a entender o tamanho daquilo, e aí falei, nossa, é por aí, isso é muito urgente, né? A gente está aqui querendo promover atividade física, corrida, o que é importante também, eu não acho isso menos importante. Tudo é importante, né? Mas tinha um problema mais grave ainda que a psicologia podia ajudar, que é a prevenção de mortes, fatalidades, acidentes graves. Como que o comportamento humano, a parte dos fatores humanos, poderia ajudar as empresas a evitar situações muito graves. E aí eu fiquei muito conectada com isso. Então, logo que eu me formei, eu já estava estudando, publicando, pesquisando sobre isso e já trabalhando com isso, logo que me formei. E aí fui fazer mestrado sobre isso, né? Fui fazer mestrado em Psicologia do Trabalho, pesquisando o que gerou o livro Comportamento Seguro, que é como que as empresas treinam os trabalhadores para que eles possam ter comportamentos seguros. E que isso, naquele momento, naquela época, os grandes programas comportamentais estavam chegando no Brasil, as empresas muito grandes, né, a Petrobras, a Vale, as empresas, Votorantim, grandes empresas que puxam a moda, aí, a tendência no campo da segurança, estavam começando com seus programas de segurança comportamental naquela época, 2000, 2001. Então, eu já fui para o mestrado para pesquisar isso, como é que a gente faz para ensinar as pessoas a terem comportamentos mais seguros. E aí descobri um monte de coisas além disso, né? E aí não parei mais. Teve uma época que eu parei um pouco, né? Na época que eu tive filho e que eu tive um burnout também, dei uma paradona. Aí briguei, falei, não quero mais saber, não quero mais falar de segurança do trabalho, esse negócio é muito difícil, os empresários não querem saber. Tá? Dei uma brigada, tá? Minha paixão não foi eterna. Teve uma época que eu falei, eu não quero mais brincar disso, que esses caras não estão falando sério. Mas aí depois o bichinho já tinha mordido, aí eu precisei voltar e entender um outro jeito de trabalhar, entende? E olha que legal. Que legal, porque eu ouvi muita gente, né? Que trabalhou 10, 15 anos numa empresa, nas multinacionais aqui na cidade industrial, e quando chegavam a falar comigo, Adir, não quero saber mais de segurança do trabalho, não. Então tá bom. Beleza. Era 6 meses depois, Adir, sabe de alguma coisa aí?
Foi mexer com outra coisa, foi posto de gasolina, montou material de construção, e não deu Isso. certo porque não é da área, e voltava. Em Sim. alguns eu até, quando tive tempo, ia no Sebrae, Uhum. e a gente, vamos lá junto, né? Sim. Porque de mim você não precisa acreditar, não tem como acreditar em mim. Mas vamos lá fazer um projeto de viabilidade econômica, Aham, aham. né? No Sebrae e tal. Sim, E alguns deram certo em outras coisas. claro. Mas a grande maioria voltou para a segurança do trabalho. É, Porque é isso que a gente sabe fazer, é isso que a gente ama fazer, é. né? Então, é muito complicado. E o que não falta, eu sempre falo isso, o que não falta é trabalho na área de segurança do trabalho. Não falta trabalho. Talvez nem sempre tenha vaga para técnico de segurança, ou engenheiro no SESMIT, nem sempre tem. Mas prestação de serviço, consultoria, treinamento. O que não falta é demanda. E nem sempre a gente tem pessoas preparadas para atender essas demandas. Então, quando as pessoas falam, o meu concorrente e tal, eu falo, cara, nessa área não tem concorrência. A gente trabalha com uma coisa que é muito séria, muito Está delicada. capacitado, tem lugar sempre. Se você sabe do que você está fazendo, está preparado, está prestando um serviço ético, não tem concorrente, a gente tem que se ajudar. É uma área muito difícil, muito árida, com muitos problemas, né? A gente dá um passo para frente, 3 para trás, 2 para frente, 4 para trás. Quando você fala agora está melhorando, de repente você olha os números e fala não está. Então, se a gente for gastar energia concorrendo uns com os outros, então aí... É perda de tempo. Nossa Senhora. Tem muito espaço. Hoje em dia, por exemplo, eu recebo de empresas, né? Porque você velhinho tem essa vantagem, né? Conhece muita gente que está no RH de grandes empresas. Fala, preciso de um cara aí que conheça o inglês, pelo menos básico, que conheça isso, daquilo, que saiba lidar no office aí para fazer trabalho. Sim. Então, recebo com muita frequência esse tipo de coisa. Isso, E, infelizmente, a gente nem sempre tem pessoas qualificadas para indicar, né? Porque nem sempre os profissionais estão se atualizando. Esse qualificado já está em algum lugar, né? Bom mesmo, ninguém larga. Então, eu te trouxe aqui de presente mais um livro. Eu sei que você já tem um, que eu já te dei, mas trouxe mais um. Eu trouxe aqui para a gente falar dele. Sortear ou compartilhar com algum colega. Vamos sortear no Movimento Abril Verde aí. Tá bom. No meio. Tá aí para isso. Trouxe para você um caderno da Mentoria Mestre do Cuidado, que é um projeto que eu tenho para apoiar os profissionais de segurança que querem desenvolver melhor seus treinamentos, suas capacitações, a parte educacional, né? E o Cuidar é um Trato Nosso, que é a nossa campanha que você já conhece da camiseta, né? Parceria com a Peita, que é uma campanha sem fins lucrativos que a gente faz já tem uns 4 anos aí, o Safety Lab e a Peita, que é uma empresa de Curitiba também. A gente trabalha com essa frase para levar o assunto do cuidado para mais lugares, né? Então, para fazer com que as pessoas conversem mais sobre isso. É isso aí. Porque uma das coisas, né, Adir, você sabe disso melhor que eu, quem não é do mundo das indústrias não para pensar o que acontece para o lado de lá do muro da empresa. Então, você vai comprar um carro, você vai comprar uma televisão, você não sabe o que aconteceu com as pessoas que produziram isso. E a gente tem muitos produtos e muitas coisas que a gente compra que são feitos com mão de obra escrava, que são feitos com costureiras, imigrantes que estão lá no... Boliviano lá em São Paulo, lá no quartinho, dormindo no chão, ganhando uma miséria, com a criança pendurada nas costas, produzindo 20 horas por dia. Então, eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer é dar visibilidade para a população comum, para o consumidor, para o cidadão, do que acontece no mundo do trabalho, né? Tem vários exemplos, você sabe disso. Por exemplo, tenho vários amigos que adoram cristais. Eu mesmo era uma pessoa que gostava de cristais, assim, de energia, para deixar a energia da casa boa. Quando eu comecei a ver quem é que tira esses cristais, né? Mão de obra infantil, pessoas que trabalham em condições precárias, ganham uma miséria. Em Angola. E aqui na Chapada, né? Assim, a gente tem uma indústria muito desumana por trás disso, produzindo uma coisa que é vendida cara e que tem uma proposta de ser curadora. Como é que pode? Né? Se a cadeia produtiva toda daquilo ali é feita de sangue, exploração de criança, né? Exploração de gente pobre. Então, as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência do que elas compram, né? E, inclusive, para exigir das empresas que aquilo que eu estou comprando não tenha um rastro de sangue junto, né? É que nem o projeto do Ministério do Trabalho, você fez eu lembrar aqui agora, não estava nem na
Nem na pauta. Na pauta, mas a pauta está na minha cabeça. Tá bom. Você fez eu lembrar e é muito interessante. Quando o Ministério do Trabalho começou a fazer aquele trabalho lá do carvão, todo mundo da área de segurança do trabalho viu, principalmente em Minas Gerais, em vários estados do Brasil, daí foi vendo para onde que vai esse carvão que usa trabalho escravo. Né? Mas aquelas pessoas que trabalham no trabalho escravo precisavam de escola, precisavam de educação, precisavam de saúde, moradia, saneamento básico, tudo aquilo que eu a vida inteira falei na minha vida. O kit básico da sobrevivência. Da vida social. Né? E assim, a Ruth era a chefe da fiscalização do Ministério do Trabalho, está aposentada hoje, mas é uma mulher muito sensível, dura, cara de braba assim, mas muito inteligente, muito preparada, que era chefe da fiscalização no Ministério do Trabalho do Brasil inteiro. Ela levou isso para as grandes indústrias, né? Porque esse carvão ia lá para o ferro gusa, para as grandes siderúrgicas, para a CSN, para as grandes indústrias. Então, a cadeia produtiva foi. Sim. Então, melhorou muito. Não resolveu tudo ainda, ainda tem, né? Mas até a Rede Globo virou uma aliada desse trabalho aí. E hoje, com as redes sociais, a gente pode divulgar ainda mais essas coisas, né? De mostrar que existem marcas que você compra para dar para o seu filho e que são marcas que tem um monte de escravo por trás, né? Pessoas em condições desumanas, indignas, degradantes. Então, quando eu falo, até hoje, né? Tem tantos anos, todo mundo sabe que eu trabalho com isso, mas tem muita gente que fala assim, você, psicóloga, o que você está fazendo na área de segurança? Segurança não é capacete, bota e fábrica, não sei o quê. Eu falo, não, segurança começa por trabalho digno. Né? Então, o meu trabalho começa nessa linha. Assim, a gente precisa convencer as empresas a oferecer trabalho digno. E a partir desse trabalho digno, como é que a gente faz ele ficar saudável, seguro, engrandecedor, desenvolvedor de pessoas? Que dê dignidade, né? Exatamente. Não é só fazer o cara botar um capacete. Se fosse só isso, estava resolvido. Não, né? Quando a gente se reúne com os mais velhos da segurança, né? Daí a gente fala de aquele negócio de enfeitar trabalhador. Que nem peri do Natal. Capacete, botina, bota, não sei o quê. Como se fosse, e cumprir regra. Né? Então, eu, por exemplo, adotei uma coisa. Todos os eventos que eu fiz na minha vida, são dezenas e dezenas, no Paraná e fora do Paraná, nenhum folder, nenhum card, hoje fala card bonitinho, né, no cartaz, não ia EPI, nenhum. Com todo respeito à importância que tem o EPI. Então, não ia bota, não ia capacete. Né? Falou em segurança e saúde, para qualquer publicitário que nunca viu falar em segurança e saúde, ele vai botar uma luvinha e um capacete lá. Né? Nossa, o imaginário das pessoas é esse mesmo. Então, é isso, né? Então, e ainda hoje a gente tem coisas acontecendo que me entristece, que é o dia a dia lá da pequena empresa. Isso que eu gostaria de ouvir de você. Claro que a grande empresa já tem um projeto, já teve uma política, já teve um programa que não deu certo, e tenta outro, e muda um diretor. A gente sabe como é que funciona. Eu trabalhei em grandes empresas, em Camargo Correia, CBPO, Montreal, Antártica foi a última empresa que eu trabalhei antes de ir para a Fundacentro, né, que era o senhor Leonídio Francisco Ribeiro Filho, que foi um dos primeiros engenheiros da Fundacentro. Está com 84 anos, está lá e participando de eventos de segurança do trabalho. Coisa boa, né? Se você colocar ele no evento e der o microfone... Ele fala. Não para de falar. Até hoje, Leonídio. Que ótimo. Então, já fizeram até um viaduto lá em São Paulo, colocaram o nome dele. Uma pessoa sensacional. Eu sei que é. Meu amigo querido, foi meu chefe, né? Então, a gente tem uma amizade muito, muito grande. E aproveito aqui para a gente fazer para a história aqui. E essas grandes empresas têm já uma política, né? Tem. E a gente pega a pequena empresa, o técnico que está aí na empresa pequena, que começou agora, 80, 100 e poucos trabalhadores, e ele está perdido lá. Esses ainda, eu digo, liga para mim, eu posso ligar para você, uma hora que puder, vamos conversando. Porque ele ainda está naquele lá de dar advertência para o trabalhador. Isso. Né? Ele ainda está de gerente, de xerife. A gente tem essa coisa, né, dessa necessidade. A turma brinca que quando você chega e começa a estruturar a segurança do trabalho, você está cortando o mato alto. Né? E as empresas que já estão há mais tempo fazendo isso, a gente tem que fazer jardinagem. Né?
Tem umas que eu falo que a gente tem que fazer bonsai, só com a tesourinha bem fininha. E para conseguir melhorar o resultado é só cortando bem certinho o que tem que cortar. Eu não tenho tanta vivência com as pequenas desse tipo, assim. Em geral, a minha experiência é com as maiores. Mas é bem isso, a gente precisa buscar quem andou na trilha antes de nós. Sempre é uma boa regra essa, né? A pessoa, o Tec Segurança está começando, que está sozinho ali, estruturando a área. A gente tem, né? Eu vivo falando disso e eu sempre espero que as pessoas não me interpretem mal, porque eu não sou técnica de segurança, mas eu estudo educação dentro da área de segurança, e uma das grandes dores que eu tenho é de ver o quanto desses maus hábitos que o profissional de segurança leva para dentro da empresa é incutido na cabeça deles na formação básica, lá no curso básico. Então, essa coisa de ser policial de área, de dar advertência para as pessoas, de falar em ato inseguro, que é um negócio que não tem mais contexto para falar, de não saber articular, né? Uma das coisas que não tem como um profissional de segurança trabalhar, seja na pequenininha, seja na empresa global, é sem articular com o RH, articular com o gerente de produção, articular com o dono da empresa. O profissional de segurança tem que ser um diplomata. Porque se ele achar que ele vai fazer sozinho a segurança na empresa, com 100 pessoas, não vai. Ele precisa dos outros, ele precisa criar uma rede de gente que queira fazer junto com ele. E o RH ajuda, e a área de produção ajuda, e aí você faz amizade lá com o gerente da manutenção também, se o cara entender qual é o teu propósito, ele ajuda. O cara da manutenção é chave. Então, tanto que na minha pesquisa do mestrado, eu estudei a turma da manutenção, porque eles são muito chave. E eles são muito mais conscientes, muitas vezes, de segurança do que o próprio pessoal da operação. E da logística, por exemplo. Então, é uma área que pode ajudar a impulsionar as práticas seguras nas outras áreas. Então, tem muita coisa que poderia vir ali da formação básica mais redondinha e que, infelizmente, até hoje vem carregada de vício. Eu me reúno, às vezes, com o Tec Segurança, grupo de Tec Segurança, empresa grande, tá? Pergunta, e aí, pessoal, o que é comportamento seguro para vocês? Funcionário cumprir regra. Cumprir o procedimento, seguir o padrão, ter disciplina. Onde vocês aprenderam isso? Se fosse assim, estava resolvido o nosso problema. É só colocar regra. É. Eu vou nessas empresas, tem lá regras de ouro. Aí, isso, né? a moda que pegou Eu fui numa empresa do Hearts and Minds. Esses tempos dar uma palestra e estava lá as regras de ouro lá. Aí chegou um pessoal assim, a gente sabe mais ou menos quem que é, né? O pessoal do RH, né? É diferente, a menina do RH. Roupa, a menina do RH, o carinha do RH, tudo diferente. Arrumadinho. Maquiada. Né? Daí eu vi, daí eu comecei a brincar, e daí eles até sentaram. Na hora que eles sentaram, daí eu digo, agora eu vou falar. Né? Porque eles têm uma visão diferente dessas... que eles não vão na fábrica, às vezes. Não conversam com o trabalhador. Infelizmente, são poucos não os vão que na associação. Não vão ver no banheiro o que está escrito lá no banheiro. Na porta do vestiário, Então, muito diferente a visão que eles têm lá do chão de fábrica. Lá. Muito. Eu li uma pesquisa uma vez de uma empresa na Inglaterra que somente 7% do que acontece de verdade numa indústria que o gerente, o CEO, vai ficar sabendo. Tem um funil para cima. Tem um funil entre ele tem uma parede enorme. Né? De distância. Justamente por isso que um dos grandes hinos que se fala de liderança, né, para a segurança, todos os fóruns que você vai, fora do Brasil, livros de grandes consultores globais, tem um negócio que está sempre lá, que eles chamam de boots on the ground, botina no chão de fábrica. Então, você quer ser um líder engajado com segurança, um CEO, um vice-presidente, um diretor, um gerente industrial, você tem que ter horas de bota na tua agenda semanal. Você não pode ficar sentado no ar-condicionado e só aparecer lá quando tiver um acidente grave. Porque você não vai ter o histórico do que está acontecendo, né? Então, essa aproximação do líder, auto-líder com o chão de fábrica é mandatório. Se você quiser realmente ter uma empresa responsável com segurança do trabalho, você não pode ficar esperando, se alimentando para tomar decisão só dos dados que vêm do filtro, ou o número que aparece, né? Ou eles olham lá, tá acidente com afastamento baixo. Tá tudo bem, então. Não,
Pode ser que tenha um monte de coisas de alto potencial acontecendo na tua empresa que você não está sabendo. Você não está olhando. Você está olhando para um número que não te diz quase nada. Só te diz que não tá tendo coisa grave. E tem uma grande diferença entre as pessoas estarem trabalhando com segurança e não ter acidente. Você pode ter uma empresa sem acidentes com um monte de problema de segurança. Ou seja, daqui a pouco vai aparecer. E vai aparecer um grave. Gravíssimo. Grave. Exatamente. Porque quando a estatística, né? Fica flat. Tá mostrando que daqui um dia vem uma bomba. Uma bomba, né? Exatamente. Então, boots on the ground é uma regra. O líder que quer ter uma liderança humanizada, cuidadora, vai ter que ter agenda. É o nosso chão de fábrica mais bonito, em inglês, né? É o nosso chão de fábrica aqui. O boots on the ground é botina no chão de fábrica. Que é, por exemplo, a Honda, né? A Honda tem uma prática mundial que o gerente de planta, ele chega para trabalhar de manhã, ele põe um uniforme, ele roda a planta toda, conversa com as pessoas e aí ele vai trabalhar. Então, isso é um princípio na Honda. E é um princípio interessantíssimo, que é põe a sua bota no chão de fábrica primeiro, para ver o que está acontecendo. Eu não sou japonês, mas quando eu trabalhava na Antártica, eu fazia exatamente isso. Então. Mas era um grupo que a gente tinha, né, que debatia no Instituto de Engenharia, pessoal da Rede, da Telepar, da Copel. E eu chegava na fábrica, batia cartão, ia rodar a fábrica inteira, bom dia, boa tarde. Isso. Sabia o nome de todo mundo, o apelido de todo mundo. Até uma vez o pessoal desafiou lá, você consegue? Eu falei para o gerente da RH lá, vou fazer palavras cruzadas, a gente fazia palavras cruzadas de brincadeira, o pessoal brincar, da CIPA, de segurança. Vou fazer uma com os apelidos. Você vai apanhar. E eu fiz uma com os apelidos e não deu nada. Todo mundo só riu, brincou. Foi divertido. Então, não quero dizer que eu sou melhor que eu. Eu acertei naquela época. Mas é uma prática. Mas eu fiz isso, eu sabia, todo mundo. E depois eu fiz um curso que você deve ter conhecido quando você começou a fazer, há muitos anos, acho que você não tinha nem nascido, do Daily Card de comunicação. Ah, eu sei qual é. E ele falava... Como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu fiz esse curso aí, na época. E faz muito tempo, nossa. Sim. Acho que é 40 anos atrás. Ele é tradicional Mas naquela época era muito legal. Até hoje seria bom. Se você aplicar as regras, ele funciona. Isso. Quando eu comecei a trabalhar na área de segurança, a primeira coisa que eu saquei é que a turma do... E aí também não estou querendo falar mal do RH, tá? Porque tem um monte de gente do RH que vai para a linha de frente. Mas a gente já percebia que tinha um descolamento, né, da turma que gerenciava pessoas das pessoas. Então, quando eu comecei a trabalhar em alguns projetos, e logo fui trabalhar num projeto ali na refinaria, aqui na Repar, e a minha agenda toda semana tinha campo. E eu ia, às vezes, no turno do 0 hora lá na Araucária, chegava lá 1h da manhã, sentava para tomar chimarrão com a turma. No começo eles ficavam muito assustados, né? Primeiro psicóloga. Né? O que a psicóloga veio fazer aqui a 1h da manhã? E outras psicólogas tinham passado lá antes para fazer umas dinâmicas, uns negócios. Então, a primeira vez que eu fui, eles estavam meio desconfiados. Comecei a papear, falando de um monte de coisa. No linguajar da fábrica, sabe como é que eles chamam isso? O peão fica veiaco. Veiaco. Aí, um dia, um deles me contou. Ele falou, que veio umas psicólogas aí, fazer umas dinâmicas com a gente. Fizeram a gente estourar a bexiga sentando no colo do colega, umas massagens nas costas. Então, pareceu psicóloga, a gente já fica meio assim, né? Olha só. Não se preocupa não, que ninguém vai sentar no colo de ninguém enquanto eu estiver por aqui, né? E aí fui fazendo amizade com eles foram vendo que o trabalho da gente era um trabalho lá no campo com eles, não era um trabalho sentado no ar-condicionado, criando ferramenta e treinamentinho só, mas era ir lá escutar, participar da análise de acidente, ir fazer treinamento em campo, não ficar só na sala de aula. E aí a gente foi vendo o quanto isso cria liga, Ouvir, né? Eles, né? Isso que o pessoal não faz. Isso, e fazer essa ponte. Porque muitas vezes, até mesmo os profissionais do SESMIT não fazem essa ponte de ir lá, escutar as pessoas e voltar lá no gerente e dizer, está acontecendo isso. Não tem muito esse trânsito. Né? Ou vem cá, vamos comigo lá na casa de controle porque está tendo uma situação. Então, a gente muitas vezes somos nós que fazemos essa ponte, convida o cara para vir.
E aí vai lá, escuta o que está acontecendo, traz aquilo, não no sentido de fofoca, mas no sentido de reportar mesmo. E preparar esses gerentes, supervisores e tal, para terem mínima condição de escutar. Essa é uma das coisas mais incríveis. Né? Estava falando com uma pessoa esses dias que na área de segurança do trabalho eu uso quase nada do que eu aprendi na faculdade, né? Ou na minha formação em psicologia. A gente usa coisas muito básicas, como, por exemplo, ensinar uma pessoa a escutar a outra. Aí você vai me dizer, que você ganha dinheiro para ir na empresa ensinar o gerente a escutar as pessoas? Eu falei, porque eles não sabem. Básico assim. Eles não sabem olhar no olho, eles chegam e já vão dando ordem, já vão fazendo palestrinha. Tá no automático, né? Quantas vezes eu fiz mentoria de gerente grande, pessoas com uma formação maravilhosa, profissionais espetaculares, que faziam reunião com a operação. O nome da reunião era escutativa com o gerente. A reunião durava 2 horas. O gerente falava por 1h50, e aí, faltando 10 minutos, ele perguntava se alguém da operação queria falar alguma coisa. Meu Deus. Eu falava, gente, mas se vocês não derem espaço para as pessoas falarem, como é que vai ser reunião de escutativa de segurança? Não, mas se a gente abrir muito espaço, eles vão começar a querer reclamar de coisa, vão começar a querer falar de salário. Cara, deixa eles falarem. É o direito deles. Mas aí o que eu vou falar? Você vai dizer que não está na tua alçada aumentar o salário deles. Ou você vai dizer que isso que eles estão reivindicando é uma coisa que você vai anotar, vai levar para você e que quando tiver orçamento você vai fazer. Isso é diálogo. Diálogo. Diálogo, um fala, outro escuta, depois outro fala, depois outro escuta. Isso é tão básico. Mas muitas vezes a gente tem que ensinar os gestores a parar, dar tempo, deixar a pessoa começar a confiar, fazer pergunta boa. Né? Não é pergunta assim, alguém quer fazer alguma pergunta? Isso não é uma boa pergunta. Quem aqui quer comentar como é que está a segurança na sua área? Isso é uma boa pergunta. Quais são as dificuldades que vocês estão tendo para trabalhar seguro aí no dia a dia? Conta para nós. Isso é uma boa pergunta. Então, pergunta boa gera debate. Pergunta ruim gera silêncio. E aí, porque todo mundo tem medo da punição, né? E não muitas vezes sim. É a punição. Mas muitas vezes as pessoas estão tão acostumadas a ouvir gerente que elas não estão acostumadas a ter espaço para falar. Aí, quando tem espaço para falar, elas nem sabem por onde começar. Então, dialogar é uma pedagogia. A gente ensina o trabalhador a falar e a gente ensina o líder a escutar. E daqui a pouco eles estão começando a pegar o jeito. Claro que sempre vai ter coisa que eles vão ter medo, assuntos delicados, situações, por exemplo, se tem algum indicativo de greve, alguma coisa, o pessoal fica mais recolhido. Natural, isso é natural. Mas a gente precisa criar ambientes onde as pessoas consigam conversar, porque as empresas, tradicionalmente, são ambientes onde o líder fala e o trabalhador escuta e faz o que ele acha que tem que fazer e, às vezes, deixa algumas coisas, tem sempre um ruído no meio do caminho que tem a ver com o trabalho real, né? O trabalho real nem sempre é aquilo que o gerente está pedindo para fazer, né? Eu sempre falo, isso é interessante que você falou, porque interessante e importante, porque eu digo para os técnicos, engenheiros, que tem aí agora um grande número de engenheiros que foram técnicos, né? Isso, muitos. Eu até brinco com eles, agora nasceu engenheiros de verdade. Porque antes, os próprios engenheiros diziam que era engenheiro mecânico que não deu certo, civil que não deu certo, e foram para de segurança, para menosprezar. Agora tem os engenheiros de segurança de verdade. Isso. Eu digo para eles da importância que eles têm quando vêm falar essa campanha que houve, né, para fazer a reforma trabalhista, para fazer um monte de coisa que foi feito aí, né, uma delas foi atacar o sindicato. Sim, e claro. O profissional de segurança do trabalho, eu vejo alguns anti-sindicato, e tem que ser o contrário, ele tem que ser o relações públicas, o diplomata da empresa com o sindicato. Que vai ajudar a articular. Isso. Até colocar na convenção coletiva itens e cláusulas de segurança do trabalho que vai beneficiar a categoria, beneficia todos nós, não é só o empresário, nós, trabalhadores. O campo de forças na área do trabalho é saudável. Ele tem que ser protagonista. Né? Na Antártica, por exemplo, eu cheguei quando você fala do treinamento, quando eu fui fazer um curso em São Paulo, na GM. Imagina um técnico de segurança ir de avião
década de 80, para São Paulo. Chique você. Naquela época. Não, a gente guardava o bilhete da Varig aqui uma semana. Era o troféu. E via na boca maldita aí, uma semana com o bilhete da Varig. Não, parece piada, mas é verdade. Eu sei. E daí, desse curso lá, tinha Hernan Henrique Bastia, foi a primeira pessoa que falou, ele estudou com Beard e Henry, aquela teoria da pirâmide lá. E eu achei legal naquela época. Naquela época era algo novo, era algo diferente. Isso. Né? Tem muita crítica hoje em dia aí, mas a gente que não conheceu bem. Foi importante. Foi importante naquela época. Foi muito. Porque naquela época a gente estava discutindo Teoria Z, Projeto Kanban, CCQ, o Círculo de Controle de Qualidade. Isso. Porque o engenheiro da Telepar tinha ido para o Japão, voltou, fez um livro naquela época aqui. Então, muito legal. Não lembro o nome dele hoje em dia. E quando eu voltei, digo, vou implantar aqui, vou implantar num setor. E daí ensaiei lá uns 15 minutos para mim falar com o seu Hélio Guzoni, que era o diretor da empresa da Antártica do Paraná e Santa Catarina. Fui lá, na hora do almoço, que ele não estava, coloquei o retroprojetor, regulei direitinho. Digo, cheguei lá, seu Hélio, tem 15 minutos para mim? Tenho. Mas tinha ensaiado antes, 15 minutos. Eles, maravilha, pode implantar. Digo, não, eu não implanto nada, quem implanta as coisas aqui é o senhor. O senhor vai dizer isso na reunião da diretoria. Então, tal dia, terça-feira, tal dia, vai ter a reunião com a diretoria. Vai lá. Tá bom. Só que eu não falei nada, fiquei quietinho, não contei para os outros. Quando eu chego na reunião com o retroprojetor, o olhar de todo mundo foi, o que você está fazendo aqui? Quem que te chamou? Do chefe de RH, então nem se fala, né? Ele olhou para mim assim, como quem diz, né? O que você está fazendo aqui? Você não está no lugar errado? E eu fiz de conta que eu não vi nada disso, coloquei o retroprojetor lá e... E daí ele falou para as pessoas, e nós fizemos o trabalho, mostramos os custos dos acidentes, das garrafinhas, do rótulo, da colinha que vai na garrafa, e daí ninguém conseguia calcular o preço da tampinha. A gente fala tampinha, né, da garrafa. O pessoal chamava de rolha. Então foi um debate que teve que ir junto com São Paulo para discutir custo das coisas. Que não se tinha de verdade o custo. E aquelas garrafinhas que quebravam por dia, que achavam normal, daí foi ver o custo anual, e aquele tempo era tão complicado, né? Agora que a gente está falando de inflação, naquela época a gente tinha que transformar tudo em dólar. Isso. Porque senão, 15 dias depois, você não tinha noção de valor. Isso, inflação de 1000%. E levar para a diretoria lá. Quando levei isso, e daí o Leonídio que me chamou daí. Veio para São Paulo, e daí fomos para Estrela, Rio Grande do Sul, para Goiás, para outros estados, mostrar esse trabalho. Então, e às vezes eu digo nas palestras, precisa de ousadia também, né? Porque o teu cara, que não é muito teu amigo, vai falar que você é cara de pau. Mas não tem agente de mudança que não é cara de pau, né, Adir? Se você se põe como um agente de mudança em qualquer contexto, você tem que meter as caras e ter coragem de falar algumas coisas. Eu descobri isso, sem ser psicólogo. Descobri que as pessoas que falavam, Adir, você que é mais cara de pau, vai lá e faz isso. Isso. Mas no começo eu ficava brabo. Depois eu saquei, não, é ele que não tem capacidade para fazer isso, não tem essa coragem, essa ousadia. Isso. Eu tenho, então não tem problema, não tá. Então, não me sentia menor. Isso, e quem ajuda o mundo a mudar são os ousados. É isso mesmo. Então, e aí voltando nessa questão do técnico, do engenheiro e dessa coisa da gente construir mais diálogo com o sindicato, com o RH, com a alta administração, com o dono da empresa, com outras empresas, como vocês fizeram, para trocar experiência, do profissional de segurança se vê como um articulador. E, por incrível que pareça, essa visão não é tão comum. Muitos profissionais de segurança que eu conheço não se veem assim. Não sei se é saudosismo, o saudosismo meu, não. Antigamente era mais, sabia? Antigamente, na cidade industrial, a gente tinha uma associação de técnicos, um levava o outro para fazer palestra na sua empresa. Então, essa articulação é muito importante. Nas grandes empresas. E também, outra coisa que eu vejo, que é muito da postura, né, e é bem geral, no sentido de que muitos profissionais fazem isso, e que eu trabalho bastante no Safety Lab, o profissional de segurança ele dá tanto treinamento, tanta palestra, tanta instrução, tanta liberação de serviço, que ele corre o risco também de virar palestrinha.
que eu chamo de palestrinha? É a pessoa que chega no grupo e só fala. Não ouve, não pergunta, não se interessa, não fica curioso, não escuta os trabalhadores. Não pensa em reflexão, né? Fica palestrando em tudo quanto é lugar. Você chama a pessoa, vem cá, vamos fazer aqui uma roda de conversa sobre segurança e tal. Você põe um profissional de segurança junto, se você tem 1 hora para fazer a conversa com a operação, auxiliar de produção, ele fica 1 hora falando. Mas é uma roda de conversa, é para escutar eles. Não é para escutar o profissional de segurança, entendeu? Vira um vício esse negócio de ficar dando palestrinha, de ficar fazendo instrução. E é óbvio que essa é uma das funções mais importantes do profissional de segurança. Mas ele tem que saber calibrar em que momentos ele vai dar instrução. Outra coisa que em que momento legal ele vai você falar isso, receber porque faz lembrar, o informação. pessoal acha, não, aconteceu um acidente aqui, mas esse cara passou pelo treinamento. Porque o técnico de segurança acha que o cara dá 2, 3, 4 horas. Sabe? Então, é isso que eu falo nesse livro. Treinamento não é vacina contra acidente. O Darcy Ribeiro falava nos anos 70, acho que era, né? Teoria da vacinação educacional. Você vai lá e vacina o aluno com o conhecimento, dá uma aula para ele e ele vai lembrar daquilo o resto da vida e ele nunca mais vai errar nesse tópico o resto da vida. Você acha que isso existe? Não existe. Aprendizagem não é assim, não é vacina. Então, o cara vai lá, faz integração. Aí assinou lá a provinha, passou na integração. Dali 3 meses o cara acidenta. Mas ele foi na integração. Aí pega lá o lista de presença do DDS, lá do Diálogo de Segurança da Manhã, antes de começar o serviço. Aí pega lá a lista, foi no DDS. Logo, ele não podia ter se acidentado. Como assim, gente? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E tem muita gente que reproduz isso. É claro que isso protege a empresa juridicamente. Claro que sim. Você dizer, tá aqui, eu treinei. Ele se acidentou porque quis. Mas se a gente compra esse tipo de coisa, a gente não enxerga o que está acontecendo. Eu digo hoje que... E aí o acidente se repete. Por estar lá na CTPP, então esse debate da segurança e saúde do trabalho, da NR4, acaba com a NR4, não. E o técnico fala, não, nós só me contrataram por causa da NR4. Eu digo, então tá bom, então o problema será resolvido, vamos acabar com a NR4. Isso. Não. Então... Mas dá para sentir, né? Nunca eu vi da bancada patronal claramente, mas eles sabem hoje em dia, né? Dá para sentir neles hoje em dia a importância que é a segurança no trabalho. Isso. Dar segurança jurídica para as empresas que você citou. A gente sente lá com eles, né? E eu estou desde 95 lá quando nasceu a CTPP, a Comissão Tripartite e Paritária Permanente, que tem uma importância enorme na nossa área, né? Então, os empresários hoje, aqueles que pensam e têm visão da importância da segurança no trabalho, dá segurança jurídica para eles, porque quando acontece acidente, quando vai a imprensa, não, nós temos segurança no trabalho, nós temos uma equipe. Isso, nós temos programas, projetos, processos. Tal, né? Isso. Então, aí nós temos que fazer o outro lado, né? Nós nos integrar ao processo produtivo. Nós não ficar esperando que a empresa diga como é. Nós vamos levar a proposta para debater. Nós mostrar lá que a cadeira que quebrou, o processo produtivo, a máquina que quebrou, a matéria-prima que perdeu, e nós que temos que ajudar nisso, no negócio da empresa. Ajudar a empresa a pensar o negócio seguro. É isso. E ir além da norma, né? Também. Porque tem muito profissional de segurança que acha que o papel dele é ajudar a empresa a cumprir as normas. Como é que eu vi você falar? Andar com a NR embaixo do braço? Não é só sobre isso. Cumprir as normas é o mínimo. É o mínimo. É por isso que tem multa. Porque Exato. Eu explico para os técnicos por que o auditor fiscal multa uma empresa. Porque o que está nas normas é o mínimo. Se não cumprir o mínimo, aí multa. Isso. É o mínimo. Dali para frente a gente começa a conversar. Então, o que uma empresa precisa fazer? É o mínimo. A partir do mínimo, a gente começa a conversar. Eu conheço, né, empresas, quando a gente começa a conversar com empresas maiores, com empresas globais, com empresas que estão trabalhando um modelo de negócio mais sustentável, mais competitivo, a maioria delas faz muito mais do que a norma pede. Muito mais. E tem, às vezes, mais profissionais de segurança do que precisa, porque precisa ter
e não porque a norma pede. Ou contrata consultorias externas, investe em outros treinamentos, não só nos obrigatórios. As empresas que vão bem nesse tópico, que querem não aparecer lá na Bolsa de Valores com uma fatalidade no seu relatório, interessa, porque essas empresas elas transformam isso em valor, inclusive financeiro. Até lá fora, né? A empresa que tem por BID, bancos mundiais. Exato. A empresa que tem fatalidade vai tomar dinheiro emprestado com juro mais alto. Pouca gente sabe, talvez, o Itaberito lá, que é a região de minério, né? Rodovia que tem lá. Sim. E quando ela iniciou, foi a empresa, o Japão, um banco japonês é que financiava. Quando o banco japonês veio, isso foi na década de 70 também, e viu o número, a estatística de acidentes e mortes de trabalhadores, parou. Isso. Parou de dar dinheiro, para você entender. Parou por anos as obras lá. Isso. Na região de Itaberito. Exatamente. Então, a gente precisa ampliar a conversa para entender que essa conversa não é sobre cumprir normas. Essa conversa não é sobre fazer o mínimo. Essa conversa não é sobre fazer o trabalhador ficar obediente. Tem muito mais coisa que a gente precisa fazer e aprender e desenvolver do que isso. Da regra de ouro, que eu até fugiu da hora lá, eu esqueci de falar. Ah, tá. Queria até comentar, você fez eu lembrar agora. Que quando tem regras, eu perguntei na empresa, lá, tem punição para você não cumprir a regra? Porque daí, quando tem punição, acaba o efeito da regra. Porque a regra no futebol é para quê? É para fazer o jogo fluir bem. E para punir. Também. E para punir, né? Então, a gente pode fazer as regras, mas a regra é para punir. Quando vira punição, fica complicado, né? Fica diferente de fazer segurança. Esse é um assunto bem delicado. Eu tenho participado de conversas sobre isso, né? Porque da onde vêm as regras de ouro? Elas vêm de um projeto, de um programa que se chama Hearts and Minds, que foi criado pelo Instituto Energy, ligado à Shell, mas que se disseminou pelo mundo inteiro. Tem base científica esse projeto, né? Esse Grupo programa. British Petroleum. Esse grupo, esse elemento de gestão, ele está junto com outros elementos dentro do Hearts and Minds, né? Então, foi uma tentativa de fazer duas coisas. Primeiro, deixar claro para as pessoas o que é inaceitável. E aí dizer que você não pode entrar num espaço confinado sem ter mínimas condições de segurança, isso é inaceitável aqui, isso é uma coisa boa. Dizer que a pessoa não pode trabalhar em altura, sem estar com um andaime dentro do mínimo esperado, usando os equipamentos, os talabartes e tal, isso é uma coisa boa. Então, do ponto de vista de educação, as regras de ouro têm uma camada aí que é uma coisa boa, você declarar o que é inaceitável ali. A partir de hoje, a gente não aceita mais esse tipo de coisa por aqui. É educativo. Tem uma outra camada da regra de ouro, que é a intenção da regra de ouro, programa de consequências, né, política de consequências, é de tentar deixar mais justo o processo de sanção em relação ao problema de segurança. Essa é a intenção. Não significa que é isso que acontece. A intenção é, no lugar de teve o problema, demite o cara, teve o problema, vamos criar uma comissão para entender o que aconteceu, entrevistar as pessoas e fazer o que no juridiquês eles chamam da dosimetria da pena. Né? No lugar de jogar o cara para o outro lado do muro, isso cabe uma advertência? Isso foi uma falha só desse cara ou foi uma falha do líder dele? Foi uma falha dele, do líder dele e da empresa? Até onde vai a responsabilidade? Então, a intenção inicial dessa história era tornar o processo de sanção mais justo e tornar o processo de reconhecimento de bons trabalhos mais visível, porque também se tem uma outra coisa que as empresas não fazem é reconhecer o trabalho seguro. Então, a política de consequências, teoricamente, teria esses três objetivos. Deixar claro para as pessoas o que é cartão vermelho, o que é falta grave, né? Deixar isso explícito, muitas empresas põem na parede, né? A pessoa tem no crachá as regras de ouro. Cara, não pode fazer isso aqui em hipótese alguma. Pronto, não cria, não inventa e não dá teu jeito. Isso aqui é jogada passível de cartão vermelho. Então, educacionalmente, isso tem valor.
tem função. E do ponto de vista das consequências, seria bom se a gente conseguisse aplicar sanções justas em situações de violação. Vem lá da teoria do James Reason do erro humano. Erro, violação, erro grave, erro intencional, aquelas coisas. E estimular as empresas, e os líderes principalmente, a reconhecerem os trabalhadores que trabalham seguro. Então, teoricamente, deveria ter uma parte da política de consequência, que são programas de reconhecimento de trabalho valorização, seguro. Né? Valorização do trabalho seguro. Claro que no mundo ideal, essas coisas fariam um bem danado, né? Para as empresas. O que acontece? Esse tipo de política, quando entra num ambiente de trabalho viciado, onde os líderes continuam punindo... Que tem uma cultura... Punindo toda primeiro... empresa tem uma cultura própria, isso, né? Em geral, as empresas punem primeiro e perguntam depois. Que é aquela coisa. Primeiro a gente põe o cara na cadeia, depois a gente vê se foi ele o bandido. Então, primeiro pune, depois interpreta, vem para o processo de avaliação, todo mundo com a cabeça já fechada em punir o cara. Então, não dão o benefício da inocência para a pessoa. Não usam minimamente, né? Isso hoje já é questionável também, mas minimamente a teoria do Reason para entender se foi uma falha não intencional, se foi uma falha intencional, se foi uma violação, qual a gravidade do que o cara fez. Não usam a matriz de fatores humanos para entender que o acidente não é fruto só do trabalhador com a ferramenta na mão ou na máquina. Tem árvore de causas, né? Mas tem um monte de coisa em volta. Que pode... A empresa cortou custo, aí cortou custo, cortou compra, cortou equipamento, o cara está fazendo um improviso, e aí ele improvisou e falhou, e se acidentou. Aí você diz que a culpa é dele? Mas e a falta de condição que vem do outro lado? Quem que vai ser punido por isso? Então, na verdade, é um projeto moderno que acaba sendo contaminado pelas práticas tradicionais de perseguição de pessoas. É engolido pelo dia a dia ali. E aí a gente tem a política, tem a regra de ouro e não tem o benefício que ela deveria dar, que é as pessoas terem clareza do certo e errado, a gente ter um processo de sanção justo e adequado, onde a pessoa primeiro passa por um processo de direito à defesa, e aí depois a pena é do tamanho da falta. Então, em empresas, por exemplo, que tem empregado próprio e terceirizado, vários casos, vários. Já trabalhei com vários líderes com casos assim. O funcionário próprio comete uma falha, põe a cara dentro de uma área classificada que não podia botar, aquilo ali, espaço confinado, era proibido. Esbarrou na regra de ouro. Aí vem o terceirizado e faz a mesma coisa no mesmo dia, na mesma obra. O empregado próprio leva uma advertência e o contratado é demitido. Né? Então, o que é isso? A gente está chamando isso, o Decker chama isso hoje de cultura justa. Né? Uma das coisas que a segurança do trabalho precisa promover nas empresas é uma cultura justa. E o que é uma cultura justa? Aonde, se ocorrer uma violação, um próprio contratado fizer a mesma violação, é justo que a mesma punição vá para os dois. Se é uma falta gravíssima, é justo que a consequência seja gravíssima. Se for uma coisa suave, é justo que não tenha consequência, ou seja, uma reciclagem. Mas que isso seja bem feito. Só que o problema é que é tudo muito mal feito. Então, eles rodam os projetos como se aquilo estivesse resolvendo tudo, mas não está. Está só fazendo a mesma coisa que sempre fizeram. Demitir gente por falta de segurança. Que eu acho que hoje em dia está muita regrinha, muita ordem de serviço, muito papelzinho lá. Muito controle, né? E o técnico não tem tempo de falar com as pessoas. Exatamente. Com o gerente, com o chefe dos setores. Eu trabalhei em indústria, trabalhei na nutrimental, em grandes indústrias. Ia falar com as pessoas, com o gerente, com o chefe. Esse diálogo, que hoje em dia está mais difícil de falar, dando com papel. E não é só o técnico. O supervisor está assim, o coordenador está assim, o gerente está assim. As pessoas estão muito assoberbadas, porque a gente veio num processo de redução de quadro nas empresas, né? Cada vez menos gente, cada vez menos gente, cada vez mais trabalho, cada vez mais trabalho. E muita burocracia. Eu tive agora em novembro na França num curso com o Lecosi, que é um dos maiores pesquisadores da área de segurança do trabalho do mundo. E uma das coisas que a gente discutiu muito lá, ele estava falando da segurança do século XXI, a segurança do futuro. Quais são os desafios da segurança do futuro?
E aí o primeiro desafio que ele trouxe é a necessidade que a gente tem de desburocratizar a segurança do trabalho. Olha que legal. Porque lá dos círculos da qualidade para cá, foi só acumular papel, né? Papel, aí você faz a permissão de serviço. Aí você faz o checklist para ver se a permissão de serviço está bem feita. Aí você faz a análise de risco para ver se a permissão não sei o quê. Aí você faz a auditoria para ver se o cara está fazendo a permissão bem. Aí você faz a auditoria da auditoria. E aí uma atividade tem 9 papéis, um em cima do outro para controlar o outro, para controlar o outro, para controlar o outro. Quem que cuida de tudo isso? Então, essa burocracia, ela deu uma grande sensação para as empresas e para os profissionais de segurança de que o sistema estava mais controlado. Mas, ali pelos anos, talvez 2015, 2014, a gente chegou no topo da burocracia da segurança. Não estou falando burocracia jurídica, estou falando sistema de gestão. No ápice. As maiores empresas do Brasil e do mundo chegaram no máximo que elas podiam de ter papel. E elas continuam tendo fatalidades. E elas continuam tendo acidente grave. E elas continuam tendo acidente de alto potencial. Elas continuam tendo problemas que, teoricamente, esse monte de papel teria resolvido. E aí elas começaram a conversar dizendo, opa, peraí, então a papeleira toda já não surtiu tanto efeito. Ajudou a diminuir, né, fez uma curva de diminuição, principalmente nas empresas mais estruturadas. Elas, visivelmente, você pega as estatísticas de acidente delas, elas decresceram muito. Mas elas chegam num platô e elas não descem mais. Elas continuam tendo problema. Legal você falar isso, porque eu tive conversando com um técnico, engenheiro hoje em dia também, de uma grande empresa. Ele trabalhou, hoje em dia faz consultoria para grandes empresas, e ele diz isso, que muitas empresas chegaram nesse topo aí, agora voltaram lá para 20 anos atrás. Voltaram lá para aquela conversinha do dia a dia, do técnico ir lá na empresa. Bota no chão de fábrica. Lá de volta. Né? É isso aí. Então, quer dizer que nós estamos no caminho certo de pensar, né? Mas a humanidade evolui assim mesmo, né, Adir? Em pêndulo, né? Vai, abre, chega no máximo, aí fecha. Daí abre, daí fecha. É assim que a gente evolui. É cíclico, né? Parece cíclico. Então o que eles estão fazendo agora? As empresas bem grandes estão fazendo grupo de trabalho interno, com profissionais de segurança, da área de planejamento de produção, da área de gestão, para avaliar quais papéis, quais documentos, quais ferramentas estão realmente ajudando na prática e quais são pura perfumaria. E estão tirando isso para liberar tempo, principalmente do supervisor. Porque o supervisor é a última linha de liderança antes da operação. E se o supervisor não tem tempo de estar na área, imagina o gerentão. Então, o frontline leader, né, o líder da linha de frente, ele é um elemento chave para fazer a operação segura. Ele está lá no dia a dia, né? E se esse cara tá com a agenda dele coberta de reunião, como muitos estão em reunião obrigatória, comitê de não sei o quê, aí evento de não sei o quê, treinamento de não sei o quê, o cara tá com a agenda dele inteira tomada dentro de sala, atendendo reunião. E aí ele não pode ir para a área. Agora há pouco eu estava numa reunião com um gerente de uma mina gigantesca, e eles tinham problema de segurança, e esse é um cara que é da área de segurança e foi para virar gerente, né? E ele estava me dizendo isso, que desde que ele foi para lá há um ano, ele proibiu reunião de manhã na mina, para deixar os líderes irem para a área, irem com a equipe, sentarem com a equipe, conversarem com as pessoas, trabalharem no processo do dia a dia. Então, só pode ter reunião nessa mina do meio-dia em diante. Porque quando ele chegou lá, a liderança inteira ficava em reunião todo dia. E aí, quem ia para a área? Ninguém. Então, tá vendo, veio a onda do papel, da burocracia, da reunião, do não sei o quê. Agora a onda está voltando e a gente está ganhando discernimento. O que é útil, fica. O que não é útil, sai. Porque tem coisas importantes que estão deixando de ser feitas e o cara tem que ter agenda para fazer. Senão ele não vai na área às 7 da noite. Eu só estou em reunião. Que maravilha. É isso aí. Juliana, olha aí. Nossa, esse papo durou muito, parecia que foi 10 minutos de bate-papo. Mas não foi só 10 minutos? Eu estava achando. E uma coisa que eu guardei para deixar aqui o teu livro, que eu li e reli. Oba. E uma coisa que eu deixei para falar aqui. Tá. Para ficar gravado para a história. Opa. Porque 2 pessoas que você cita aqui no início do livro, além do conteúdo, né, maravilhoso,
que todo técnico deve ler esse livro aqui, da Juliana Bley, Comportamento Seguro. O ano que vem ele faz 20 anos, sabia? Tudo isso já? Já. Meu Deus do céu. E chocante, né? Do Júlio Turbay. O Júlio Turbay, quando chegou em Curitiba, uma das primeiras pessoas que ele procurou foi a mim. Eu lembro na disso. Fundacentro, e a gente foi. E eu levei ele num evento que a gente fez lá no Expo Trade Center. Eu recém tinha assumido a presidência do sindicato, né? Sim. Eu estou desde o começo. Mas naquela época eu tinha sido afastado da Fundacentro e voltei para a Fundacentro novamente. Sim. Então estava meio, né, tomando pé das coisas. Sim. E do Glitz, o Alexandre Glitz, que eu gente. conheci ele em 1975 na Petrobras. Exatamente. E eu trabalhava na obra da refinaria, na Montreal, lá na obra da refinaria da Petrobras. Sim, sim. Então, e a Petrobras nem tinha equipamentos, a gente que arrumava, nem emprestava para a Petrobras na época. Olha. E ficamos amigos desde aquela época. Ele é maravilhoso. E passou 30, 40 anos depois, no meu prédio, ali no Bacaxiri, um senhor ficou amigo da minha esposa, que era a síndica do prédio. E daí, um dia, esse senhor, muito simpático, veio conversar lá. E começamos a bater papo. O seu Arno Glitz, o pai do Glitz. Uau! Ficamos amigos. Uma pessoa maravilhosa, de uma cultura. Legal. Falava inglês, francês. Quando eu voltei de Moscou, ele foi lá me cumprimentar porque ele falava russo. Nossa! Não sabia disso. Que uma história pessoa maravilhosa. de uma cultura... Uma pessoa maravilhosa. Então, sim, são duas figuras muito importantes na minha trajetória. O Júlio, eu tenho sempre gratidão por ele ter me apresentado a área de segurança do trabalho, né? E o Glitz é um mentor para mim até hoje. Mexeu, eu tô ligando pro Glitz. Até hoje, tá aposentado. Até hoje. Mas eu não deixo o Glitz em paz, não. Então, tive muito prazer de estar com eles. E um presentinho para você, um chaveirinho do Abril Verde. Muito obrigada. Adoro as coisas do Abril Verde. Tenho lá minha camiseta que você me deu, do Abril Verde. E essa? Mas você fala um saquinho, uma bolsa. Bolsinha, né? Que linda. Obrigada. Para você, obrigado. E agradecer de coração aqui, né, para falar de segurança e saúde no trabalho, que além de tudo, né, além do conhecimento técnico tem que ter um lado especial. Quando o pessoal fala para mim, Dirno, é muito difícil. Eu sei que é muito difícil. Eu sempre repito, né? Se fosse fácil, qualquer um faria. É verdade. Então, quem está nessa área é pessoa especial. Tem que ter um lado humano mais aguçado, uma visão mais aguçada de entender o mundo do trabalho. Né? Eu dei palestra no Senac semana passada e foi muito legal lá. E quando eu falei para eles a origem da palavra trabalho, né? Contar a história do trabalho, e daí eles falaram, nossa, não tinha ideia disso. Digo, e não é por isso que a gente tem que aceitar, né? Que colaborador não existe, nós doamos o nosso tempo, nosso conhecimento, nossa força física, nossa capacidade intelectual em troca de um salário. Isso. Né? E nem por isso tem que se acidentar ainda, né? Nossa, então, não. Né? Então, trabalho é muito mais que sobrevivência de um cidadão. Exatamente. E com trabalho digno nós fazemos um mundo melhor. Com certeza, Dir. Suas palavras. Tamo junto. Eu compartilho disso contigo. Inclusive, né, não vou abrir esse tópico, mas mencionar isso. Né? A gente está agora no momento da fervura dos riscos psicossociais, né, do tema da saúde mental no trabalho, e o quanto é importante para os profissionais que estão chegando no mundo da saúde e segurança do trabalho agora. Muitos psicólogos, por exemplo, os colegas meus estão chegando no mundo de segurança do trabalho agora para atender, né, se colocarem para atender situações assim. Tem muito psicólogo atendendo psicoterapia para as empresas, atendendo os funcionários. E eu tenho puxado esse debate, inclusive até lá no CRP, o ano passado eu fui puxar esse debate que o psicólogo precisa entender do trabalho humano. Né? Não é só entender do sofrimento psíquico. Quando o sofrimento acontece no ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho inteiro precisa ser lido, percebido, avaliado, né? Não basta a gente dizer que a pessoa está entrando em depressão e tratar. É óbvio que isso é o mínimo que a gente vai fazer, oferecer tratamento. Mas antes de acontecer. Mas como é que nós vamos criar um ambiente saudável antes das pessoas enlouquecerem ali? Antes das pessoas sofrerem, antes do assédio acontecer? Como é que a gente para de normalizar a violência psíquica e a violência física no trabalho? A gente tem, em grandes empresas ainda, casos de suicídio dentro da empresa,
casos de estupro dentro da empresa, a gente tem casos graves de assédio sexual, a gente tem casos graves de violência moral, muito graves, que são coisas que até um tempo atrás eram entendidas como normais, faz parte. Não, é assim mesmo. Não faz. É assim mesmo. Então, né, os nossos colegas profissionais que estão aí se ocupando dessa oportunidade que a revisão da NR1 está dando, da gente colocar nome às coisas, que possam também fazer isso que você falou agora, né? Mergulhar no que é o trabalho humano, entender as influências, a dinâmica de poder que acontece ali, para que a gente, de fato, pare de normalizar essas coisas e não só crie umas coisinhas bonitas para atender a NR, entendeu? A gente não pode perder essa chance, né? Então, que a gente possa estar mais aprofundado nisso também, que eu acho que aí a gente vai ajudar demais os ambientes de trabalho a serem lugares dignos das pessoas, né? Maravilha. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada também, eu adorei estar abraço. aqui. Sempre que você me chamar, eu vou vir. Obrigado, obrigado. Valeu.